Olá, eu gostaria de agradecer a BSSP Centro Educacional pelo convite de estar aqui falando para vocês hoje. Meu nome é Denise Duarte, eu sou mestre em administração de empresas, tenho 3 especializações em marketing, em gestão de negócios e em cooperativismo. Trabalhei por quase 20 anos no Sebrae de Minas Gerais, na área técnica. Trabalhei também na Federação das Indústrias como gerente de relações sindicais. Atualmente eu estou consultora de projetos da CDL-BH, onde a gente tem parceria com o Sebrae em projetos de inovação. E também sou diretora da WB Suporte, que é uma empresa de soluções tecnológicas para a indústria. É um prazer imenso estar falando para vocês aqui. Nós vamos falar sobre inovação, inovar para competir. O que nós vamos falar? Sobre os cenários, nós vamos falar sobre o que é inovação, os tipos de inovação, por que inovar, como inovar e ferramentas para inovar. Então nós vamos conversar sobre isso, mas vamos contextualizar o que nós estamos vivendo hoje. Eu escutei recentemente que a humanidade evolui diante de 3 grandes movimentos, que é a guerra, revoluções e pandemia. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, que é um momento de grande transformação na nossa forma de ver as coisas, na nossa forma de consumir. A pandemia, ela trouxe uma mudança de mindset para muita gente. O que é mindset? Mudança de mentalidade. A gente percebeu nos últimos dias, nesses últimos 3 meses que a gente está vivendo essa pandemia, desde março, que muitas empresas tiveram que se reinventar. Então, por exemplo, as igrejas foram para dentro das nossas casas, as escolas foram para dentro das nossas casas, as academias foram para dentro das nossas casas. Então, foi uma grande mudança e transformação muito rápida. O que as pessoas futuristas falam? Que uma crise, ela traz o futuro para o presente. E é isso que nós estamos vivendo. A gente já estava vivendo um momento de evolução tecnológica, mas um pouco mais lento. De repente, em 2, 3 meses, as coisas aconteceram muito rapidamente. Então, eu imagino que vocês também, dentro das empresas de vocês, tiveram que inovar, fazer alguma coisa diferente, se quiserem continuar no negócio. Quem que não fez uma coisa diferente? Eu, por exemplo, estou aqui hoje falando para vocês e eu posso dizer para vocês de uma experiência pessoal que se falasse para mim há uns meses atrás que eu iria fazer uma live, que eu iria estar fazendo curso online, eu diria para vocês que é uma coisa que eu estava pensando mais para o futuro, mas não tão imediato. E foi em menos de 2 meses isso aconteceu na minha vida, pessoal. Então, imagino que também aconteceu com vocês. Eventos online cresceu assim, assustadoramente, porque as pessoas aproveitaram esse momento de pandemia para buscar conhecimento. E eu diria para vocês aqui agora, o que vocês fizeram de inovador, de inovação dentro das empresas de vocês? Por que eu estou dizendo isso? Porque inovação tem tudo a ver com pessoas. Inovação não são máquinas, nem tecnologia. Inovação são pessoas, são comportamentos que as pessoas têm, são atitudes que nós temos diante de determinada situação. Para falar de inovação, a gente precisa falar de uma coisa um pouco antes, que é a criatividade. Inovação tem tudo a ver com criatividade, é a base. A criatividade é a base da inovação. Então, só inova quem é criativo? Aí você pode falar assim para mim, mas eu sou da área de exatas, eu não sou um cara inovador, eu não tenho criatividade, porque eu sou mais racional, mais exato. Só que são coisas que a gente colocou na cabeça da gente ao longo da vida, que a gente pode chamar de crenças limitantes, que a gente acha que a gente não é criativo. Mas todos nós somos criativos. Como criança, a gente era criativo. Então, a gente tem que remodelar, mudar o nosso mindset e pensar que nós todos somos criativos. Então, tire isso da sua cabeça de que você não é e comece a pensar que é. E aí, para ser criativo, eu queria dizer para você o seguinte, que é você ter um olhar diferente sobre as coisas. Grande parte daquilo que nós vemos e criamos hoje vem de uma combinação assim, de algo que você já conhece e que você tem um outro olhar sobre aquilo. Um olhar mais inovador. Criatividade nada mais é do que você usar a sua imaginação para solucionar problemas. É disso que nós vamos conversar aqui hoje. Você, muitas vezes, vai ser lembrado, e agora nesse momento de pandemia, com certeza você vai perceber isso, que você vai ser muito mais reconhecido e lembrado, não pelas ações que você fez, mas pela reação que você teve diante das mudanças. Então, criatividade tem muito a ver com isso. E antes de entrar no tema
de inovação, eu queria falar uma frase que todos vocês conhecem, que a gente ouve por aí, todo mundo já falou isso de alguma forma, que insanidade é você continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Quem falou isso? Albert Einstein. Então, isso tem tudo a ver com criatividade, com inovação. Você já ouviu falar do mundo VUCA? Esse termo é comum para você? Ele nada mais é do que uma sigla, né, um acrônico, que é V de volátil, U de incerto, porque é uma sigla em inglês, né? O U de incerto, C de complexo e o A de ambíguo. Por quê? Porque nós vivemos num mundo hoje de expressa complexidade. Na nossa sociedade, todo mundo o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente está buscando formas de fazer coisas diferentes. O tempo inteiro a gente tem que ficar antenado com o nosso negócio porque alguém está fazendo melhor que a gente. É ambíguo porque por vários momentos você enxerga as coisas de ângulos diferentes, de interpretações diferentes. Essa ideia teve origem lá na década de 1990, uma pós-guerra americana, que foi utilizada para explicar a complexidade e as incertezas que a gente vive na situação atual. Então, desde a crise de 2008, que essa teoria vem sendo colocada no mundo dos negócios. Desde a pós-crise de 2008, né? A falta de previsibilidade que as empresas enfrentam desde então. É um conceito bastante atual, esse mundo VUCA. Se vocês quiserem mergulhar no mundo da inovação, vocês vão ouvir muito falar sobre esse mundo VUCA. Isso porque nós estamos falando de um cenário que muda muito rapidamente, exigindo uma nova postura de nós profissionais. Fatores como transformação digital nas empresas, o alto volume de dados e até o novo comportamento e exigências do consumidor marcam essa nova era, o que obriga a adaptação das empresas muito mais rapidamente. Uma boa gestão, ela passa por um desafio diante de um mercado que é muito dinâmico. Torna-se muito difícil prever cenários. Ainda mais agora, gente, com essa pandemia que nós estamos vivendo aqui, como que a gente pode prever o que vai acontecer daqui a alguns meses? Por mais que muita gente esteja falando e você tente fazer um cenário pessimista, realista, otimista, você não consegue prever o que vai acontecer. Se a gente já estava vivendo isso antes, agora na pandemia é muito mais difícil, previsível. E como é que você inova com esse mundo imprevisível? Então, eu vou dar aqui dois conceitos de inovação. Um da academia, né, que é segundo Joseph Schumpeter, que é um professor e economista, que ele fala que inovação é um ato de empreender. Empreender o quê? Uma nova matéria-prima, introduzir um novo produto no mercado, um novo modo de produção, um novo modo de comercialização de bens e serviços, ou até uma quebra de monopólio. Então, Schumpeter definiu inovação dessa forma. Eu gosto muito do conceito de Ernest Gandhi, que é um PhD da Universidade de Chicago. Ele é consultor e ele mergulhou muito no mundo da empresa 3M, estudou muito a inovação no 3M. Então, ele fala que inovação é uma nova ideia implementada com sucesso que produz resultados econômicos. Traduzindo o que é resultados econômicos, é mais dinheiro no bolso do empresário. Resultado financeiro. Então, você inovou, isso gerou resultado, então você fez uma inovação. Eu gosto bastante dessa ideia desse Ernest Gandhi. E aí é preciso explicar algumas coisas sobre inovação que as pessoas confundem um pouco. Então, existe alguns termos na inovação que as pessoas confundem, que é se é inovação, se é invenção, se é uma descoberta. Então, descoberta, o que é uma descoberta? Descoberta é um conceito físico e científico que precisa ser validado socialmente ou pela comunidade científica. Por exemplo, os portugueses descobriram o Brasil. Sim, descobriram o átomo, descobriram que o mar tinha um sal, descobriram um novo planeta. São todos descobertas. E isso gerou o quê? Gerou conhecimento. A invenção. O que é invenção? É um construto físico. Por exemplo, Santos Dumont inventou o avião, o 14 bis. Mas não teve uma fábrica de 14 bis, ele não colocou no mercado um 14 bis. Então ele gerou o quê? Ele gerou conhecimento e ele fez um protótipo. Mas não foi para o mercado comercializar, então ele é um inventor. A inovação é um conceito econômico e social, tem a ver com o mercado. É algo que você coloca no mercado, que gera negócio, que se realiza no mercado. Então inovação é isso.
Então, a gente pode falar de várias coisas, de vários produtos que a gente tem no mercado. O filtro de barro foi uma grande invenção, uma das maiores invenções do século XX. Eu estava lendo aí sobre invenções, o quanto que aquilo mudou a vida das pessoas, né? Doenças que naquela época tinham ligados a isso, ele trouxe esse benefício para a sociedade. Computador, a massa de pão de queijo congelada. Existia pão de queijo? Existia pão de queijo, mas congelado não. Então a UFMG, uma fábrica de pão de queijo, desenvolveu um método de congelar pão de queijo. Hoje a gente pode comer pão de queijo congelado. A Embraer é uma grande empresa inovadora. E aí é só para diferenciar o que é uma invenção e o que é uma inovação. Então você pode inovar onde? Você pode inovar no produto, no processo, na organização, no marketing, no seu modelo de negócio. Então, são várias formas de inovar dentro da sua empresa. Por que as empresas inovam? Por que vocês acham que as empresas inovam? As empresas inovam para se manter mais competitivas, porque ela enxergou uma oportunidade, para crescer e ganhar mais mercado, porque ela identificou um problema, uma dor do cliente. Vocês vão ver muito ouvir falar disso aqui. Por quê? Porque ela reagiu a uma concorrência, então ela precisou se mexer para atender uma legislação, adequar a lei. Nós estamos vivendo agora a pandemia, muitos negócios não puderam abrir, principalmente no varejo. As pessoas tiveram que se reinventar, buscar uma nova forma, reinventar, ou seja, ter um novo modelo de negócio para vender seu produto ou serviço. Porque mudou o padrão de consumo. Esses eventos online que a gente está vendo aí hoje, né? Até os cantores começaram a fazer lives. Então, eles mudaram o padrão de fazer as coisas. Nós mudamos a forma de consumir nosso produto ou serviço. Então, isso trouxe inovação. Para reduzir custos, para aumentar a receita, são esses basicamente os motivos que levam as empresas a inovar. Existem 3 tipos de inovação. A inovação radical, a inovação disruptiva e a inovação incremental. O que é inovação incremental? É aquela em que um novo produto incorpora alguns novos elementos em relação ao elemento anterior, sem que haja muita alteração na função daquele produto. Para entender melhor, quanto menor for a novidade, mais próximo de ser uma inovação incremental. Posso te dar um exemplo aqui? Recentemente eu recebi de um cliente, ele queria patentear uma máscara. E ele me perguntou como é que ele fazia para patentear isso. Então, eu falei como é que ele fazia, quais eram os caminhos. Mas essa inovação que eu estava querendo fazer, eu falei com essa inovação incremental. Por quê? Porque uma máscara, essas máscaras de proteção que nós todos estamos usando agora, e vamos usar por um bom tempo, a dele é muito focada no setor de saúde. Ele é uma máscara que continua sendo uma máscara de proteção, mas a máscara tem algumas coisas diferentes nela, mas a forma de usar continua sendo máscara. Então, é inovação incremental. Isso para explicar para vocês os tipos de inovação. E parte do princípio de que você conhece a necessidade do cliente e o grau de risco dessa inovação é muito menor. Já a inovação radical é a criação de novos produtos ou serviços. Quebra de paradigma. Você criou um produto novo no mercado. Quanto maior for a novidade, mais perto de ser uma inovação radical. Por exemplo, o iPhone, lá quando o Steve Jobs lançou lá o primeiro iPhone, aqui foi uma inovação radical. Já existia telefone celular? Sim, mas não daquela forma. Um novo produto que entrou no mercado. O grau de risco de aceitação é muito maior. Então, você coloca o produto no mercado, mas ainda não sabe muito bem como é que vai ser a aceitação dos clientes, você não conhece muito bem as necessidades do cliente, ainda está meio difusa, você nem sabe se o cliente precisa ou não daquilo. Então, a inovação radical ela tem muito essa característica. Agora, a inovação disruptiva, essa que a gente está percebendo muito hoje, porque ela chega a ser transgressora, ela muda totalmente a forma do mercado enxergar as coisas. Ela não tem o que comparar, você não tem como você compara, você não tem como comparar um produto com o outro. Porque ela passa no limiar ali, daí até ouvi isso outro dia de uma pessoa que falando que essas inovações disruptivas, elas entram no mercado e elas beiram a ilegalidade, porque muitas vezes ela quebra totalmente o paradigma. O mercado vai passar a consumir aquilo de uma outra forma.
E a velocidade de crescimento desse tipo de inovação ela é gigantesca. Vocês sabem muito bem, eu falando aqui, vocês já podem começar a imaginar que tipo de empresa que eu estou falando. Ela ataca o mercado muito rapidamente. E é transversal. O exemplo mais clássico que vocês vão ouvir falar é o Uber. O Uber chegou, o Uber não era uma empresa de transporte. É um software que afetou diretamente o setor de transporte, né? Que foram os taxistas. Então, por que a gente fala que é transversal? Ela entrou num mercado diferente, nem o mercado assustou, né? Poxa, quem que é esse que está entrando aqui e está mexendo com as minhas estruturas, abalando as minhas estruturas? Então, a inovação disruptiva ela tem essa característica. E a gente pode pensar em várias coisas. Nós podemos lembrar da Netflix, do Spotify, do Airbnb, as patinetes, todos sofreram um pouco, até processos judiciais para saber a verdadeira legalidade desse tipo de produto ou de serviço, de tão disruptivo que foi tudo isso. E depois ela passa a fazer parte da nossa vida de uma forma que a gente começa a pensar, poxa, como é que ninguém pensou nisso antes? Parece tão óbvio. Então a inovação disruptiva é um pouco disso. A gente vem percebendo isso muito nos modelos de negócio, né? Tem acontecido bastante. O que eu costumo falar com as empresas, com as pequenas empresas? Você não precisa ser uma startup, mas você precisa pensar como uma startup. O que é pensar? Ter um mindset de uma startup. Antes de falar de startup, né, não sei se todos vocês conhecem o conceito de startup. Steve Blank, que é um empreendedor lá do Vale do Silício, ele define startup como uma empresa temporária, escalável e repetitiva, que precisa validar uma hipótese no seu modelo de negócio. Essa é uma definição de startup. E ela precisa ser escalável e precisa ter tecnologia. Exemplo de uma startup que todos nós conhecemos, o Facebook, que começou como uma startup. Hoje não é mais uma startup, mas eles continuam tendo a cultura de startup, o jeito de pensar de startup. Eu ouvi essa semana do Rodrigo da Simpla, a pessoa entrevistando para ele, perguntou para ele, mas você se acha uma startup? Você não é mais uma startup, você tem mais 300 funcionários, você não é mais uma empresa temporária, não é um negócio que está começando, mas por que você fala que você é uma startup? Ele falou, não preciso ser uma startup, eu tenho que ser como uma startup. Então você tem que ter um modelo mental de uma startup. Por que eu estou falando disso e eu acho isso muito importante, principalmente para os pequenos negócios, seja qual for a sua área de atuação? O que é pensar como startup? Você ter uma ideia, você faz um protótipo dessa ideia, faz um MVP, que no mundo das startups, o mundo de startup tem uma linguagem bem diferente. Um MVP é o mínimo produto viável. Você testa esse produto, mede, melhora, aprende, testa de novo e vai para o mercado. E você já testa ele no mercado. Esse é o modelo mental de uma startup. E o que os nossos negócios tradicionais normalmente fazem? Eu tenho uma ideia, mas aí fica esperando o momento de implementar, e aí tudo vira um problema, porque está esperando não sei o que acontecer para poder implementar. E o que acontece nisso? Gente, vocês perdem o time das coisas. A startup não. Ela pensou, ela teve a ideia, ela vai lá e faz. E põe no mercado, e já dá para o cliente, e vai aprendendo e melhorando no próprio cliente. Isso é o que a gente tem que aprender a fazer. Porque no mundo, você já deve ter ouvido essa frase, a gente escuta muito aí no mundo das startups, feito é melhor que perfeito. Então é um pouco disso que você tem que começar a pensar. E você que está agora me ouvindo, tem uma ótima ideia, mas está com medo de implementar. Se tiver com medo, vai com medo mesmo. Mas vai, porque é assim que as startups pensam. Elas não sabem se vai dar certo ou não, mas elas tentam. E você pode mensurar aí o tempo que você pode correr, quanto você pode correr de risco, inclusive financeiro, de tempo, de recursos, de todos os tipos de recursos, não só financeiro. Então, o fato é, você tem que experimentar, tem que tentar. Porque só vai saber se deu certo se você tentar. Se você não tentar, alguém vai lá na frente e vai tentar por você. A mudança, gente, ela favorece aquele que está mais preparado. Tem uma frase que eu ouvi no filme, e eu gosto muito, vocês vão ver, me ouvir falar algumas frases aí, porque eu gosto muito disso. Você nunca está errado fazendo a coisa certa. Tem que tentar, gente. Se você não tentar, você não vai saber se deu certo. Inovação é um processo que dá para gerenciar, que dá para organizar, mas dá trabalho. Não é simples, não é fácil, não. Você quer um milagre? Você tem que peregrinar. Você quer resultado? Tem custo.
Então é bem isso que a gente tem que começar a pensar quando a gente for pensar em inovar nos nossos negócios. Primeiro, você tem que colocar o cliente no centro. As empresas hoje falam, não sei se vocês já ouviram falar, de Customer Success, ou sucesso do cliente. Tem empresas hoje que têm uma área dedicada a isso. E eu não estou falando aqui de uma área de atendimento ao cliente, de um 0800, de um saque. Eu estou falando de uma área que essas áreas são mais reativas. Elas esperam o cliente ligar para elas. O Customer Success é diferente. É quase que como se fosse um pós-venda. É você estar na vida do cliente, mergulhar no problema dele, entender do negócio dele e resolver o problema dele. Então, é o que a palavra mesmo fala. Customer Success é o sucesso do cliente. Você tem que ser obcecado pelo seu cliente, por resolver os problemas do seu cliente. Como é que eu faço isso? Tem uma frase que a gente fala muito que é: no trânsito somos todos pedestres. Eu falo isso, eu não sei, eu tirei isso da minha cabeça. No mundo dos negócios, nós somos todos clientes. Você é cliente de alguém, de algum negócio qualquer, e assim você começar a pensar em como você pode resolver o problema daquele cliente, tendo empatia, se colocando no lugar dele, mas pensar com a cabeça dele e começar a colocar o cliente em primeiro lugar. Nunca foi tão falado em cliente ser o centro das coisas. Nunca isso foi tão importante como no mundo de hoje, porque a concorrência está enorme. Se você não fizer, alguém vai lá e vai fazer. Então, empatia é a palavra de hoje, é a palavra de ordem. Como identificar e validar um problema? Primeiro, você tem que parar de achar as coisas. Esse negócio do achismo não cabe mais. Você tem que validar uma hipótese. Ter clareza em relação ao problema do cliente. Ter foco na solução, entender e validar necessidades reais do cliente. Estruturar uma hipótese, pesquisar, fazer entrevista, explorar o tema, identificar as dores e se o problema realmente é real e decidir qual é o problema que você vai tentar resolver. Tem várias ferramentas aí eu já vou entrar nas ferramentas de inovação. Você já ouviu falar de Design Thinking? Design Thinking nada mais é, na tradução da palavra, forma de pensar dos designs. Mas está muito mais além do que pensar na estética. É pensar também na usabilidade daquilo e atender a real necessidade do cliente. O Design Thinking é uma metodologia, eu não vou entrar muito nisso porque vocês podem pesquisar no Google aí, vocês vão achar milhões de vídeos que ensinam a fazer o Design Thinking. O importante é vocês saberem que é uma metodologia de implementação de inovação dentro das empresas. Você forma um time. O interessante do Design Thinking é quanto mais diferentes perfis de pessoas você tiver no time, melhor vai sair o seu produto, a sua ideia. E é bom você pegar aquele cara mais chatinho, mais mala que você tem na empresa, põe ele lá para fazer parte desse time. Porque quanto mais críticas as pessoas são, melhor vai ficar, mais rico vai ficar a construção dessa ideia. Aí depois você vai definir um problema do cliente que você quer solucionar. Aí tem algumas etapas, que é a etapa da empatia, de você se colocar no lugar do cliente, um brainstorm, ideação, você vai fazer a criação, você vai implementar, fazer protótipo, MVP, testar. O Design Thinking é um pouco disso que eu estou falando, mas é uma metodologia que hoje você acha muitos vídeos no YouTube aí explicando como é que faz, e é bem interessante. É uma das metodologias que eu mais gosto, o Design Thinking. Também você já deve ter ouvido falar de gestão em 5W e 2H, que nada mais é que um plano de ação. Você traça um objetivo para a sua empresa, para o seu negócio, e você faz 5 perguntinhas básicas, que é em inglês what, who, where, when, why, que nada mais é o que, quem, quando e por quê. O 2H seria o como e o quanto custa. Você faz isso no Excel, você joga isso lá, faz as perguntas,
e juntos com o seu time. Ah, mas eu sou sozinho, Denise, eu não tenho um time. Chama a esposa, chama um amigo, chama alguém para fazer com vocês. Mas façam. Então, essa é uma outra metodologia que é o 5W e 2H, que é muito interessante. Você já deve ter ouvido falar também em métodos ágeis, que também a gente está ouvindo muito em muitos negócios, que é o Scrum, o OKR, que é a gestão do objetivo de resultado-chave, o Kanban. Todos são métodos muito fáceis de ajudar vocês a implementar, solucionar problemas dentro das organizações. Ferramentas, tem o mapa da empatia, que é uma outra ferramenta. O mapa da empatia é você criar uma persona, um personagem, um cliente ideal, e você começa a fazer uma série de perguntas em cima daquele personagem, daquele cliente ideal e baseado numa pessoa real. Você começa a colocar perguntas de como que essa pessoa é, o que ela faz, o que ela gosta, o que ela não gosta, a formação dela. Você começa a fazer esse mapa da empatia. Para quê? Para se colocar no lugar dessa pessoa, para pensar como essa pessoa e tentar solucionar o problema da visão daquela pessoa. Então, essa é outra ferramenta. Então, eu falei aqui para vocês de 3 ou 4 ferramentas que podem ajudar a implementar inovação dentro das empresas de vocês, que é o Design Thinking, a gestão de 5Ws e 2Hs, a gestão ágil e o mapa da empatia. Se você escolher um desses e fazer, eu tenho certeza que é garantia de você achar um caminho. Resumindo, como inovar? Resumindo, primeiro você tem que entender o problema, ouvir seu cliente, ouvir seu time, testar, aprender com os erros, fazer de novo, implementar. Agora, faça simples. O simples de falar, o simples de desenhar, o simples de mostrar, porque o simples convence. Nada de ficar inventando muito jeito, muitas formas mirabolantes, pensando, achando o momento, ainda não é o momento, não está bom, eu preciso disso, preciso daquilo. Faça o mínimo, porque você vai melhorando com o tempo. E quais são as práticas que você precisa ter dentro da empresa de vocês para inovar? Primeiro, estimular a criatividade das pessoas. Você está num ambiente muito rígido, as pessoas não podem opinar, não podem falar o que pensa. Dificilmente esse é um ambiente que vai trazer inovação. A cultura da inovação cultura como se fosse um perfume, né? Você sabe que tem, você só sente, né? Cultura. As pessoas, a cultura da inovação, eu costumo falar que tem que haver um inconformismo, né? As pessoas têm que estar sempre querendo melhorar, não está bom, tem sempre um jeito de fazer diferente, vamos achar um jeito de melhorar. Essa coisa, esse incômodo de não querer ficar no lugar comum, de querer, de achar que você já faz o melhor, você é o melhor. Então, é sair da zona de conforto. Então, a cultura de inovação é aquela empresa que ela sempre acha que tem um jeito de fazer melhor. Então, colocar essa cultura na empresa de vocês. Praticar o estímulo ao intraempreendedorismo. O que é? As pessoas que trabalham com vocês têm que pensar como donos. Você consegue colocar isso na cabeça dos seus funcionários, das pessoas, dos seus colaboradores, quem está no dia a dia? Vocês se sentem donos daquilo? Você dá autonomia para ele? Ele precisa ficar te pedindo benção para tudo? Então, assim, uma empresa inovadora, se ela não der autonomia para as pessoas, ela não consegue inovar. Faça da sua empresa uma prisão sem muros. O que é isso? As pessoas estão ali, mas elas não querem sair dali, porque elas gostam do ambiente, elas se sentem bem ali. Não é só pelo dinheiro. Tem um clima, o clima é favorável. Tem um ambiente bom de se trabalhar. Isso a gente só faz como? Valorizando as pessoas. Monte um time bom, procure pessoas melhores que vocês. Às vezes a gente tende a não contratar pessoas que a gente acha que é melhor que a gente, porque a gente, nas organizações tem muito disso. Eu não vou contratar o fulano que depois ele vai ficar no meu lugar. Como eu trabalhei muitos anos em empresa, eu percebia isso é comum. Mas muito pelo contrário. Você tem que ter pessoas que são melhores que vocês, que te complementam, que vão te ajudar a melhorar, você melhorar mais ainda. Então, é uma cultura muito atrasada ficar pensando nisso. A gente tem que ficar mais antenado com as coisas e ser mais esperto nisso aí. Tenha pessoas que são melhores que vocês nas empresas.
ambiente de trabalho mais flexível. Hoje, se quer, esse pessoal novo que está chegando aí não consegue trabalhar em coisas muito rotineiras, coisas muito engessadas, não. Então, o ambiente inovador, ele não é incongruente, né? Não tem como ser inovador numa empresa muito obsoleta, muito tradicional. E seja apaixonado por problemas complexos. É pegar um problema e querer resolver aquele problema do cliente. Nunca deixe de se desenvolver. Se você acha que a educação é cara, esse negócio de estar fazendo curso é muito caro, tenta viver na ignorância, que você vai ver o que é mais caro. Você ficar, não aprender nada novo, não estar construindo sempre coisas novas. Então, eu costumo dizer o seguinte, a educação é algo que ninguém tira da gente. Então, quanto mais você estuda, mais você aprende, mais você desenvolve. A gente nunca deve parar de estudar, nunca deve parar de buscar conhecimento. E outra coisa que eu falo, se você tiver com medo, vai com medo mesmo. Mas vai. Já falei isso lá atrás, mas eu torno a repetir porque tem muita gente que tem medo de enfrentar o mercado, de colocar uma ideia nova, e aí depois, fulano de tal foi lá e fez, copiou sua ideia. Você que deixou, né? Porque você não ficou com medo e o medo te paralisou. Ele não pode nos paralisar. Nós temos que fazer as coisas, independente de qualquer coisa. Se der errado, deu, mas você tentou, né? E com certeza você tem um aprendizado a tirar com aquilo ali. Se você quer inovar, visualize você já inovando, visualize a coisa lá na frente acontecendo, o poder da mente, o poder das palavras, essas coisas acontecem realmente se você quiser. Eu quero deixar uma grande pergunta aqui para vocês. Que tipo de solução ou produto pode acabar com o seu negócio? Você já pensou nisso? O que pode chegar no mercado e acabar com ele? Se os taxistas tivessem feito essa pergunta lá atrás, talvez eles teriam pensado que não teriam sofrido tanto. Estão sofrendo até hoje, né? Então, a Netflix, quando ela entrou, a primeira coisa que ela foi buscar na Blockbuster, foi para lá que ela foi vender a solução e ninguém acreditava. A gente tem muitas histórias no mercado que nos mostram isso aí. Agora, pensa aí, você que está me ouvindo agora. Qual que é o seu negócio? O que é que pode chegar e acabar com o seu modelo de negócio? Seja você a pessoa que vai acabar com o seu negócio, não uma pessoa de fora, seja você mesmo. Comece a investir num novo modelo de negócio. Comece a pensar nisso. O que está aí fora que pode vir se chegar aqui e estou destruído? Porque eu estou há mais de 20 anos no mercado fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, e não inovo em nada. Então seja você a pessoa que vai acabar com o seu negócio. Pense um pouco nisso. Como que você comercializa seu produto ou serviço? Tem jeito de fazer diferente? Agora a gente viu nessa pandemia, muita gente tinha vontade de ter uma loja online, de vender pela internet, mas nunca não tinha tempo de parar para pensar nisso e de repente a coisa aconteceu e se ele quis sobreviver, ele teve que buscar isso. Então essa pandemia mudou o nosso modelo mental, gente. Todo mundo começou a pensar, poxa, eu não posso viver só disso. Eu estava dando um exemplo até de uma pessoa que leva meu filho para a escola, que é uma dona de uma van, e de repente ela, poxa, o negócio dela era a van. O menino não está indo para a escola. O que eu vou fazer? E agora, o que eu vou fazer? E ela começou a fazer pizza, começou a fazer coisas para vender. Eu nem sei se ela vai voltar para a van, porque ela está tendo tanto sucesso no negócio dela de comida, que eu nem sei se ela volta para o mercado de vans. Eu estou dando um exemplo simples desse, mas é que o que aconteceu agora, né, que claro que ninguém já previa, né, que até Bill Gates preveu essa pandemia, mas ninguém acreditava. Mas todos nós tivemos que rever nossos conceitos de muita coisa. Então, tem jeito de você fazer diferente do que você faz hoje? Pense nisso. Seja você a pessoa que vai quebrar o seu próprio negócio. É o que a Tesla está fazendo nos carros, né, gente? Muitas montadoras, outro dia eu ouvi de um presidente de uma montadora, ele não acredita no carro autônomo. Agora você imagina, você acredita? Eu acredito. Então, seja você, de novo, a pessoa que vai acabar com o seu modelo de negócio. Isso é que eu quero deixar, quero que vocês saiam daqui
pensando nisso e preocupados com isso. E para finalizar, eu vou deixar para vocês aqui uma citação que eu gosto muito, para vocês refletirem também, que é: se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje. Seja o que for, você precisa seguir em frente. Então, um forte abraço, muito obrigada a vocês. Meus contatos ficam aí com vocês, com a organização do evento. Estou à disposição, foi uma honra falar para vocês aqui. Espero que eu, de alguma forma, tenha tocado ou deixado alguma reflexão para vocês. Um forte abraço. Obrigada.